Conta pra mim, Marcelinho. Oi. Então vamos. É isso aí. Ótimo. Começou a se comunicar dessa forma. Tá vendo quando você fala uma coisa? Pô, goiaba gostosa, o cara, pô, goiaba gostoso pra caralho, pô. Entendeu? Bolo de chocolate, cara. Torta de limão e bolo de chocolate, cara, bicharia. Mistura os dois aí, velho. Pá, um pro outro. Caralho! Ludicamente é meio que esse universo. E aí vem a surpresa, né? Aí que não vem o discurso ensaiado. Não vou te falar, eu não ensaiei nada pra te falar, pô. Tô falando um monte de coisa pra você. É meio que isso. E aí você sorri. Olha lá, viu? É isso, cara. A gente fica feliz quando ele tá à vontade, entendeu? Isso reflete na música também. Porra! Fica à vontade, entendeu? E aí a gente vai cada vez se conhecendo melhor. Ai. Eu amo meus amigos. Tudo fica mais fácil, mais fluido, né? E a gente passa a se amar mais. Isso aí, Brejo das Almas, pra mim, representa isso tudo aí, cara. Vou te falar, feliz da vida. Aí eu baixo, né? Aí sim. A história começa quando, numa sessão de gravação da Rocinante mesmo, do João Donato e Jardim Macalé, do disco, né, maravilhoso, a gente já estava afim de fazer o projeto. Procurávamos um diferencial, tanto de estética quanto de discurso. Deveriam ser coisas novas, autoral, criada por nós. E aí, na primeira imersão, a gente fala dessa formação. Aqui, neste lugar, estávamos nós, Luizinho, Marcelinho, eu e Silvio Fraga. E aí, nós entramos num impasse, né? E agora? Né? Tava tudo perfeito, mas o som pediu um contrabaixista ou um contrabaixo. A priori, essa falta do contrabaixo, por ele não estar, a gente acabou pensando muito sobre a falta do baixo e como ele se coloca. Então acabou que eu compus muita coisa nessa função do grave, né? E aí chegamos à conclusão que um contrabaixista iria suprir também melhor, ia trazer um outro frescor ao som, né? E escolhemos Leidson Galta, e ele é uma figura muito acostumada com esse tipo de estrutura, né? Tocamos juntos em várias formações. E eu acho que essa forma que a gente trabalhou do primeiro encontro ser sem o contrabaixo também foi fundamental nesse sentido, né? De pensar a música como essa camada importante, mas ao mesmo tempo ser crítico, né? O contrabaixo é um instrumento, a gente brinca chamando ele, é um instrumento muito mandão. E a gente não queria isso, de nenhum instrumento.
nenhum instrumento determinasse para onde a gente queria. A gente não queria, inclusive, que o ritmo determinasse para onde a gente estava caminhando. Isso foi muito importante para o som que a gente conseguiu. Tiro certeiro, né? Batata. Deu tudo certo. E o som, né, se consolidou. Eu acho que essa história começa, né, de encontrar uma linguagem, encontrar um caminho de expressão que não fosse o que a gente executa todo dia. Porque, principalmente nesse trabalho, tem a mão do Silvio em enxergar essa parada. Você precisa falar o que realmente você sente. E a gente apostou nisso, né, no disco. O protagonismo de uma energia de grupo, né? É um grupo interagindo a estruturas, interagindo ao feeling de Ari, né? A proposta realmente é reagir. Enxergar o som de uma outra maneira mesmo, que na nossa escola não nos é ensinado. Tanto na escola de música quanto na nossa vivência aqui, esse assunto é novo. Vou dar uma notinha sua aí que já tá... É isso que você quer dizer? Então, é isso. Pronto, né? Verdade. É uma coisa que a gente queria muito, porque a gente sempre admirou a Arimateia, né? Mesmo a gente tocando ritmos mais agulhados, ele conseguia se colocar de um jeito mais flutuante. Ele não ficava muito naquela função de ser uma camada também super rítmica ali, sabe? Ele conseguia se posicionar de um jeito bem interessante, né? Com os ritmos que a gente estava lidando. O atabaque de Luizinho também serviu muito nesse propósito, né? Deixar a música mais flutuante. A figura dele sempre foi inspiradora pra gente, assim, por diversos motivos, né? A pessoa, o músico, particularmente a forma dele tocar dentro de uma tradição e, ao mesmo tempo, soando contemporâneo, né? A gente sempre conversava sobre isso, sobre esse tipo de abordagem dele num instrumento ancestral, né? E nesse disco, especialmente, a gente queria explorar esse lado dele que tem uma similaridade com a função que ele ocupa no candomblé, né? Então, em vez de colocar ele para fazer uma base e depois colocar ele no rum solto, a gente queria experimentar ele tocando só o rum. Até com a gente tocando aqui, a gente super emocionado e sacando que a gente estava mexendo com uma coisa especial ali, uma sonoridade especial, né? Aquele instrumento se comportando daquela maneira, tão nu também, como a gente também estava super nu, assim, né? A sensação de tocar assim um contrabaixo nos primeiros encontros, né? E das músicas também se moverem mais por um mantra do que por uma sequência harmônica que você sabe onde você vai pisar, onde você está chegando, né? Uma coisa... Os ritmos já eram super abertos, assim, e já mexeu mais com isso, aprofundou, né? Essa sensação flutuante, né? Na música. Cara, Marcelinho, a gente chegou a essa conclusão em várias das nossas conversas e das nossas cervejinhas e tal. É que a gente cansou um pouco do modelo, né, trivial da conversa eu falo. Espera um pouquinho. Agora você pode falar. Eu falo, espera um pouquinho. Agora você fala. Porra, bicho, muito chato. Isso começou a se tornar natural, né, Marcelo? Pra gente, um escutar o outro. Eu tô sentindo, eu quero sentir o que você sente. Eu quero estar imerso nesse seu assunto, não com padrões estabelecidos. Aliás, o mínimo de padrão possível. O padrão é ritmo, que a gente, né, estabelece uma clave louca
e viaja nela, e mesmo assim é só a clave para ela inverter tudo. Amanhã vem a nossa. Tem que falar com o tio amanhã. A gente tem que bater ele aqui. O Guru tá nessa área, já foi falar sobre a história do Corneteiro Lopes, que é um cara muito atrapalhado, que em vez de ele mandar, tinha uma ordem do toque do corneteiro era pra recuar. Só que ele, puto, sei lá, doidão, confundiu a ordem e mandou avançar e acabou que... Como é que é a história? E aí acabou que eles ganharam a guerra. Como é que é a história? A guerra de independência, né, da Bahia. Então, o corneteiro, as tropas brasileiras estavam perdendo. E aí o cara deu a ordem dele dar o toque de recuar. Aí ele deu o toque de avançar e degolar. E aí, fudeu. Aí a galera ganhou. Ganharam a guerra, fudeu. Um atrapalhado que acabou dando certo, né? Então é uma bela homenagem, né? Corajoso. A gente faz esse clima meio... Aí. Viva o Corneteiro Lopes. A escolha do repertório foi muito em cima de coisas que a gente conversava no momento, e Corneteiro Lopes nesse sentido, que era uma música que... eu tenho um rascunho aqui de uma música que eu fiz pensando na sonoridade do Filho Gigante quando passa, né, com o seu cortejo. Tem aquelas introduções com os clarins, né, que soam desafinado e tal. Eu sempre fui fascinado por isso. Uma gravaçãozinha no WhatsApp, no momento da concepção. E eu já em casa, já lembra disso? Já peguei assim, fiz uma presinha, que bicho é... Eu acho que até por conta dessa história e por conta dele ver a movimentação popular forte, surge um negócio forte também. Porque a melodia de corneteiro, puta merda, cara. E ter escolhido essa música quando ela ainda não estava pronta também foi maravilhoso, porque a gente pôde experimentar ela aqui, sabe? Quando a gente vai tocar, que essa memória e o espírito tanto do cortejo quanto do desespero do corneteiro, sabe? Aquilo tudo, a vitória, vem tudo emaranhado de coisas dentro daquela canção aí. Isso é o Corneteiro Lopes. Eu espero que a gente represente essa energia até o fim da nossa vida. Eu acho que o Brejo das Almas, de repente, ele vem nessa coisa do encontro das pessoas e começar a construir alguma coisa, porque foi uma construção minuciosa e carinhosa de todos nós, né? Onde, de fato, é aquela alegria toda. Foi a música que a gente trabalhou mais, eu acho, né? A gente trabalhou exaustivamente nela e surgiu o Brejo. É o Brejo, cara. Tudo acontece no Brejo. Pensa bem, compadre. Novas melodias surgiram aqui, né, nos nossos encontros. É um tipo de composição também que estimula muito a coisa do grupo, né, a coisa da música em camadas.
E a outra escolha também, que foi um achado, né, de Silvio, foi as 3 peças para clarineta solo de Stravinsky. Ninguém no conjunto conhecia, né, uma peça assim, rara assim, para o universo da gente que lida mais com música popular e dentro da própria obra de Stravinsky também, né? E realmente a melodia é incrível, assim. É tudo que a gente às vezes busca, né, nos nossos contextos específicos, assim. E eu criei um ostinato de piano que serviu também para trazer a música, né, para esse ambiente, né, do atabaque. Eu costumo falar que parece que Stravinsky foi passear na Bahia, né? Costumo falar com a minha patroa que tudo que a gente faz em música, né, ele deixa uma... Você vai se lanhando, sabe? Vai se arranhando, vai deixando marquinhas. Ele chega num lugar na minha vida onde um ciclo que começa, né? Um start, assim, de uma nova fase muito impressionante. Porque, como te disse, isso gera uma responsabilidade muito grande também. Não é todo mundo tem essa oportunidade de estar com pessoas, né, desse gabarito, fazendo música, fazendo arte. Afetivamente, os meus irmãos estão todos aqui, cara. Sabe, eu tenho que agradecer muito ao universo. Eu acho que esse disco, ele é o resultado de muitas provocações, de muitos encontros mas sem certezas, né? É um encontro de pessoas que se admiram também por esse tipo de abordagem na música, né? De chegar na música sem muitas certezas, né? A ter uma coisa fresca mesmo na música, né? Uma coisa nova. E o Ari é uma pessoa que ele explora ao máximo isso, né? Ele, quando é estimulado, né? o que a gente sempre curtiu dele é esse jeito mais solto, né? Como ele se coloca na música, assim, né? É ele mesmo, assim, o natural, o jeito dele falar, a construção da vida dele também, tá tudo no som dele, né? É uma verdade, assim, de perceber que a gente cresceu mais ou menos na mesma origem, né? Com um tipo de criação super parecido, em comunidades periféricas e tudo que aquilo ali traz musicalmente pra gente, né? Todas aquelas trocas coletivas, né, de comunidade, como isso desemboca na música, né? Somos seres humanos livres, né? E esse disco, ele representa, né, uma busca por esse caminho, nosso próprio caminho, né? De enxergar nossa identidade na música, né? O título, Brejo das Almas, vem até por uma historinha do Marcelinho, que é o nosso grande guru. Ele tem a história do lugar, tinha um brejo, né, na comunidade onde ele morava, e era onde a turma se encontrava ali, a criançada se encontrava para se divertir. Um pedacinho do paraíso, onde tudo de melhor acontecia, de mais divertido. Eu trago essa cena um pouco para cá. Nós nos encontramos, a vida nos deu esse presente de encontrar amigos maravilhosos. O Marcelinho
E Galter, o Leidson, e Luizinho e Silvio, quando a gente se encontrou aqui. Cara, eram sessões de almas, eram alminhas falando verdades, né? Que a gente se conhece muito bem. E nisso, eu acho que o resultado é esse. Muita verdade, muito comprometimento com o que você está realmente querendo dizer, né? Aí eu acho que eu mato a charada. Tá boa. Mais uma, rapidinho. E agora, bicho? E agora, José?